te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, dia 10 de julho, segunda-feira. Começando mais uma semana. Estamos na 28ª semana do ano, né? Estamos aí da metade do ano já. O ano está corrido. Hoje, nossa leitura e reflexão no Salmo de número 147. 147 e vamos tentar também o 148, tá bom? Então, vamos juntos aí, vamos compartilhar, né, o vídeo. Se você ainda não fez, pode chamar outras pessoas para estarem conosco, né, nessa leitura e reflexão do Salmo 147, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, ou então incentive outros a se inscreverem. Dê o seu like, seu joinha, né, no canal, para que ele possa crescer e assim tenhamos um alcance maior com essa palavra ao coração das pessoas, tá bom? Seja um instrumento de Deus, então, para que isso aconteça. Muito bem. O Salmo 144 é um salmo de louvor e ação de graças a Deus por causa do seu poder, sua sabedoria e a sua provisão. É sobre isso que o salmista, que nós não sabemos quem é, estará falando nesse salmo. O salmista celebra o papel de Deus como criador e sustentador de todas as coisas e a maneira como ele cuida do seu povo. Esse salmo também serve como um lembrete da importância de confiar em Deus para obter força e provisão e do poder do louvor para fortalecer nossa fé. Poder do louvor para aprofundar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé e aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Ok? Ele trata também da grandeza de Deus e da sua graça, como também foi abordado no salmo que nós vimos anteriormente, o Salmo 146. No entanto, nesse salmo, um salmista não identificado vê Deus mais como sustentador do que como criador. Ele provê tudo que as suas criaturas necessitam. E é sobre isso, então, que ele vai discorrer nesse salmo. Esse salmo provavelmente escrito para a celebração e para a dedicação que ocorreu quando Neemias e o seu povo terminaram de reconstruir os muros de Jerusalém, depois de terem restaurado as portas e de repovoar a cidade de Jerusalém quando voltaram então do cativeiro. Então o salmo apresenta 3 razões pelas quais o povo deve louvar o Senhor. E cada sessão é marcada pelo comando para louvar a Deus. Então nós vemos nos versículos de 1 a 6 os objetos de controle de Deus, né? Então, após o chamado inicial para se louvar o Senhor, o escritor aqui ele explica que tal louvor é agradável e é apropriado ao Senhor, tá? Então, o fato de Deus ter trazido o seu povo de volta à terra prometida e ter permitido que eles reconstruíssem Jerusalém mostra que ele pode e faz curar os corações quebrantados. Ele cura, ele restaura aqueles que se arrependem e se voltam para ele, né? Então, as pessoas contam o que possuem e nomeiam justamente todo esse seu relacionamento com Deus, né? E nomeiam justamente essa expressão da soberania do Senhor no Salmo, tá? Ele fala sobre a soberania de Deus tanto na terra como também no céu. Então a grandeza de Deus é evidente tanto quanto a sua força, tá? O seu poder que é ilimitado. Então ele sustenta os aflitos e ele abate aqueles que estão justamente se colocando contra ele, tá? Então, em outras palavras, ele controla todos os corpos celestes e todos os seres humanos
ele controla a humanidade como um todo, tá? Nos versículos de 7 a 11, ele fala sobre os objetos de deleite de Deus, tá? Então, nós somos chamados a louvar ao Senhor, semelhante, então, ao início do Salmo, versículo 1. Mas aqui, nesses versículos de 7 a 11, retratam justamente Deus providenciando para as suas criaturas, né, tudo aquilo que elas precisam. O salmista menciona justamente os jovens, né, principalmente porque eles são especialmente mais vulneráveis, né? E aí ele trata, então, falando dos jovens, tá? Então, ele trata desse assunto de como Deus cuida de nós, e ele compara até mesmo com os corvos que não cuidam dos seus filhotes, tá? E ele faz, então, usa algumas figuras de linguagem para poder apresentar isso. E os versículos de 17 a 20 mostram o instrumento, né, de bênção de Deus, tá? Como Deus, então, usa aquilo que nós precisamos, né? Precisamos ou podemos louvar a Deus porque Ele nos dá segurança, nos dá estabilidade, paz, prosperidade. E é pedido tudo isso também para a cidade de Jerusalém, para o povo de Jerusalém, tá? Então ele descreve o poder do Senhor em todos os aspectos, em todos os sentidos, ok? Então a bênção de Deus está sobre o seu povo e envolve a glória de Deus na vida, então, do seu povo. Então o povo de Deus deve louvá-lo em vista de todas essas coisas, tá? E é isso que ele apresenta, então, aqui. A grandeza de Deus, como vista em seu controle sobre a natureza, e a sua graça, como vista em seus tratos com seu povo, exigem de nós louvor. Então, Deus sustenta tanto a criação, quanto também sustenta as suas criaturas. E é sobre isso que ele vai falar aqui nesse salmo. Vamos ler, então, o que ele diz? Vamos lá. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Cantar louvores ao nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável. Decoroso é o louvor. Então, que nós falamos, né? Falando da importância do louvor e da necessidade do louvor e como é honroso esse louvor. Mas ele continua dizendo ainda: o Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Então, provavelmente do que nós falamos, então, daqueles que voltaram cativos da Babilônia, voltaram para Israel, para a reconstrução dos muros, do templo, da cidade, e aí também voltarem justamente a ter esse convívio, esse contato com Deus e a sua palavra. Sara os quebrantados de coração, ele ata as suas feridas. Então ele trata com aqueles que estão arrependidos, e esse povo que voltou então para a sua cidade arrependido, Deus iria tratar com eles e ajudá-los, abençoá-los. Quanto ao número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Então diz que ele tem poder, né? A sua soberania, o seu poder, a sua onisciência, né? Ele tem, então, diz aqui que ele conta o número das estrelas, algo que para nós é algo absurdo, né? De se imaginar, mas ele tem poder para todas essas coisas, e diz que, além de contar, ele chama cada uma pelo nome. Cada uma dessas estrelas. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, e seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Então ele retrata justamente essa situação do povo que voltou arrependido, e então que o Senhor iria abençoá-los e ajudá-los, mas aqueles que se revoltam, aqueles que são orgulhosos, serão com toda certeza prostrados. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Então ele merece todo louvor e toda adoração da nossa parte, por tudo aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele faz. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra, o que faz produzir erva sobre os montes. Então ele tem controle de toda a natureza e nos abençoa com a chuva, com tudo aquilo que nós necessitamos para suprir a nossa alimentação. O que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos quando clamam, né? Porque os próprios corvos não cuidam dos seus filhotes, mas o Senhor cuida de todos aqueles que são seus, tá? Então, ainda que nós estejamos muitas vezes, né, rebeldes contra Deus, ainda que nós não estejamos fazendo aquilo que lhe agrada, continuamos sendo seus filhos, e ele cuida de cada um de nós
com toda certeza. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. Tá? Então, ele tem então todo a sua... ele é imutável, né? E ele também é alguém que não precisa de nós para absolutamente nada. Ele tem todo o poder, ele tem toda a força, ele é autossuficiente, não precisa de nenhum de nós, né? Não precisa da força do cavalo, nós sabemos da grande força que ele tem, e aqui mais uma figura de linguagem, também não se compraz nas pernas dos homens, na sua agilidade, na sua destreza e nada disso, porque o Senhor é que nos criou. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam na sua misericórdia, né? Então, se você espera no Senhor, se você se agrada do Senhor, então ele também se agrada de você. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus. Então o salmista chama a todos a Jerusalém, a Sião, que também é Jerusalém. Ele está dizendo aqui, chamando então o povo, a cidade, a nação, para se colocar diante do Senhor e louvá-lo. Porque fortaleceu os ferrolhos das suas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Então aqui a justificativa porque tanto Jerusalém como Sião devem louvar ao Senhor, porque ele cuida então daqueles que são seus. Ele é o que põe em paz os teus termos e da flor da farinha te farta, né? Ou seja, nos dá aquilo que nós precisamos, nos alimenta, né? Supre todas as nossas necessidades. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Então a sua palavra é aquilo que nos sustenta. Ele nos dá o sustento material, como ele diz no versículo 14, sobre a farinha, sobre o fato de suprir as nossas necessidades físicas, mas aqui no versículo 15 ele diz que também supre as nossas necessidades espirituais com a sua palavra. O que dá a neve como lã, espalha a geada como cinza. Ele então cuida de cada detalhe, né? Nós não iremos sofrer com a geada, né, com a neve, porque o Senhor então cuidará de nós. E ele fala sobre situações também específicas, é claro, da sua região, né, do seu país. O que lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio, né? O Senhor então ele tem o controle de todo o clima, de toda a temperatura da terra, tá? Evidentemente que todos nós devemos cuidar desse planeta que ele nos deu, planeta que ele nos abençoou para que pudéssemos cuidar. Nós estamos desleixados, estamos fazendo o planeta sofrer, mas ele tem o controle de tudo, tá? E ele pode tanto mudar essa situação, como ele pode permitir que essa situação se agrave, né? Porque ele tem o controle de todas as coisas. Manda a sua palavra e o faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel, né? Está falando tanto do personagem de Jacó como também na nação de Israel, lembrando que Jacó, seu nome foi mudado para Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhecem, louvai ao Senhor. Então nenhuma outra nação tem esse Deus, nenhuma outra nação tinha justamente o cuidado desse Deus. Nenhuma outra nação tinha justamente os mandamentos desse Deus. Nenhuma outra nação conhecia esse Deus. E essas nações deveriam conhecer esse Deus através da nação e do povo de Israel. Mas eles muitas vezes falharam no transmitir dessa palavra. E por isso agora o salmista conclama que eles façam a sua parte, agora que voltaram, né? Depois de estarem cativos em função do seu pecado, voltaram para a sua cidade, para o seu país, para o seu território, que eles deveriam fazer diferente, né? E que realmente pudessem demonstrar às outras nações o quão grande e maravilhoso é o Senhor Deus de Israel. Então, no final, ele faz a mesma menção que ele fez no versículo 1 no começo: louvai ao Senhor, tá? Então, eu resumo o Salmo 147, então, ele apresenta Deus aqui como o sustentador, né, de todas as coisas, que exerce controle sobre a natureza, que provê tudo aquilo que as suas criaturas precisam. Então o salmista chama o povo de Israel a louvar a Deus por sua grandeza, por sua graça, que são manifestadas, né, na sua restauração do povo, na cidade de Jerusalém. A restauração física,
mas a restauração também espiritual daquele povo. Então, através de suas ações e da sua palavra, Deus continua sustentando e abençoando toda a sua criação. Ele tem essa sustentação e isso é maravilhoso de nós sabermos e reconhecermos o quanto ele sustenta, então, o seu povo, ele sustenta a sua nação, ele sustenta cada um de nós, ele sustenta a sua criação, tá? Então, que nós possamos louvar ao Senhor como o salmista aqui nos conclama, nos convida a fazer por tudo aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele faz por nós. Muito bem. Chegamos então ao Salmo 148, que é um salmo também de louvor, né, que chama toda a criação para adorar e honrar a Deus. Então o salmista aqui, nesse salmo, ele declara que toda a criação, desde os céus até a terra, deve louvar o Senhor, pois somente o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, tá? Então o salmista aqui, ele encoraja a criação, incluindo os anjos, as estrelas, as montanhas, as criaturas do mar e até mesmo o clima, a se unirem para louvar o Senhor. Então ele está falando sobre um todo, né? Sobre toda a criação. Então, sobre tudo aquilo que ele criou, que ele deixou para nosso benefício, para nossa satisfação, para o nosso crescimento em todos os aspectos, tudo aquilo que ele deixou para nós. Ele diz que toda essa natureza, né, ele conclama, ele convida todos a louvar o Senhor. Esse salmo serve como uma bela expressão da majestade e glória de Deus e da importância de louvá-lo em todas as situações, a importância de louvá-lo em todas as coisas, né? Esse louvor pode se estabelecer nos céus, como ele vai anunciar. A primeira parte do salmo fala a respeito disso, né? Glorificando a Deus por ele ter estabelecido os céus e chama todas as coisas acima da terra para poder louvá-lo, tá? Então o escritor, ele atribui a habilidade de louvar a Deus à personificação das estrelas, dos planetas, do sol, lua e nuvens. Então ele usa todos esses elementos naturais para conclamar e convidar a todos a louvarem ao Senhor. Que todos esses, então, manifestem, né, justamente essa expressão de louvor ao Senhor, tá? Então todas as criaturas também continuam, né, a existir como são, porque o Senhor, então, realmente tem mantido essas criaturas, tem estabelecido, né, o seu poder sobre elas, e ele então as mantém vivas enquanto ele quiser, tá? Por quanto tempo ele quiser. Então esse salmo é com certeza uma crítica à idolatria dos cananeus que adoravam as estrelas e os planetas. Ele está dizendo aqui de que essas estrelas e planetas, tudo isso, eles sim louvam ao único Deus verdadeiro. Enquanto esses povos louvavam esses elementos que foi Deus que criou, e eles deixam Deus de lado para louvar os elementos que Deus criou, tá? Ele fala também sobre Israel sendo exaltando o nome de Deus. Convoca todos os seres terrestres, a partir do versículo 7, a realmente louvar ao Senhor, louvar a Jeová, louvar o grande Deus, tá? Ele, mais uma vez, usa objetos inanimados, né? E lista uma variedade de grupos que são representativos para poder falar sobre esse louvor e essa adoração que devem ser prestadas ao Senhor, tá? Então, isso é importante de observarmos aqui, que a criação inteira, então, deve louvar a Deus, porque ele é criador e sustentador de tudo, né? Então, esse salmo nos ensina a louvar a Deus por todas as coisas que ele criou, tanto no céu quanto na terra. Esse salmo nos mostra que Deus é o governante soberano de todo o universo e merece de nós, de você, de mim, toda a nossa adoração, tá? E esse salmo também destaca o amor especial de Deus por seu povo escolhido. Deus escolheu um povo, uma nação, para representá-lo na face da terra.
e também o papel de Jesus Cristo como o líder supremo de Israel, aquele que viria, o Messias, para poder, né, liderar o seu povo, tá bom? Então vamos ler o Salmo e realmente observar tudo isso que nós acabamos de mencionar. Ele começa então dizendo: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Então nós mencionamos justamente todas essas questões. Veja bem, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então, mais uma vez, ele fala sobre o poder soberano e o poder da palavra, que o Senhor mandou e tudo foi criado. Lembramos o Senhor lá no Gênesis capítulo 1, haja luz e houve luz, né? Então, pelo poder da sua palavra, todas as coisas foram criadas. E o salmista menciona isso aqui mais uma vez. E os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Então, todos têm um decreto, todos têm um estabelecimento da parte de Deus para não ultrapassarem os limites que ele estabeleceu. E quando isso acontece, o ser humano, a natureza, a humanidade paga um preço caro justamente pelo a sua desobediência, pela sua rebeldia. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos. Então, agora ele fala sobre a questão aqui, na questão terrena, ele fala sobre o céu, sobre as estrelas, planetas, sobre nuvens, e agora ele fala sobre a terra. Ele fala agora sobre as águas, baleias, todos os abismos. Sabemos que no mar existem grandes abismos, coisas que nós nem imaginamos e coisas que nós desconhecemos, né? O poder de tudo isso, tá? Por mais que o homem tente explorar e tente conhecer, ainda há muito desconhecido. Fogo e saraiva, neve e vapores e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Tudo isso está à disposição do Senhor. Ele pode usar isso como bem entender e quando bem entender, porque ele tem esse poder sobre todas as coisas, tá? Então é sobre isso que ele fala aqui claramente. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Então são coisas inanimadas, mas ele diz que todos devem louvar o Senhor. Então ele mostra a expressão justamente de que o Senhor, ele controla e de que ele sustenta todas as coisas e que tudo, tanto a natureza quanto nós, devemos justamente louvar o Senhor. As feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra. E agora ele volta-se para os seres humanos. Então ele falou sobre questões inanimadas, ele falou sobre os animais e agora ele fala sobre os reis da terra. E todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e sobre o céu. Por quê? Porque ele é poderoso e porque ele governa e sustenta todas as coisas. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Então, mais uma vez, ele demonstra todas essas classes, ele fala sobre jovens, sobre crianças, sobre velhos, sobre todos adorando e servindo ao Senhor, que o seu povo deve exaltá-lo, né? Que Israel, os filhos de Israel, todo o povo deve exaltá-lo, porque esse é o povo chegado do Senhor, é um povo que ele criou, é um povo que ele estabeleceu na face da terra para anunciar o seu nome em todos os cantos dessa terra. E ele diz então que nós devemos louvar ao Senhor, tá? Se o povo muitas vezes falhou, tem falhado nessa exaltação do nome de Deus sobre toda a terra, com certeza, né? Isso está por acabar. Logo, logo, toda essa nação e todas as nações da terra irão reconhecer o único e verdadeiro Deus. É nisso que nós acreditamos, tá bom? Que Deus então possa abençoar a sua vida. Lembrando que esse salmo então é uma poderosa exortação. Mais uma vez dizemos para louvar a Deus por toda a criação, tanto celestial quanto terrena, tá? Chamado para adoração.
enfatizando a importância do reconhecimento da soberania de Deus, o fato de que Deus tem o controle sobre todas as coisas. E, meus queridos, apesar de todas as situações que nós estamos vivendo nos dias de hoje, 10 de julho de 2023, coisas que estão acontecendo ao nosso redor, Deus não está alheio a nada disso. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas e ele irá interferir, se ele quiser, no tempo que ele quiser. Então, isso é muito importante de nós observarmos. Ele diz aqui, mostra que ele personifica estrelas, planetas, ele usa como se fosse, então, uma figura de linguagem aqui, como se fossem pessoas, nuvens, lua, estrela, sol, tudo para poder exaltar o Senhor como sendo o Criador. E nós que temos, então, uma mente, nós temos, então, um coração, nós devemos louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque até as coisas inanimadas estão aí para poder engrandecer o nome de Deus. Então, esse salmo enfatiza a grandeza de Deus em exaltá-lo, em escolher um povo, em escolher o seu filho para nos resgatar, o Senhor Jesus. Então, em resumo, esse salmo é um lembrete poderoso para que nós venhamos a louvar a Deus por toda a criação, por todas as bênçãos que Ele concede para você e para mim todos os dias da nossa vida, porque Ele nos sustém. Se você está de pé, se nós estamos de pé, porque Ele tem nos sustentado, é porque Ele tem nos mantido. Louvai ao Senhor. Esse é o desejo do salmista. Salmo 147 começa com louvai ao Senhor, termina com louvai ao Senhor. Salmo 148 também, louvai ao Senhor no começo, louvai ao Senhor no final. E nós vamos vendo isso repetidamente, porque esse é o desejo do Senhor, que possamos louvá-lo em todo o tempo, em toda circunstância, sabendo e reconhecendo que Ele é o único digno de louvor e de adoração. Que Deus abençoe a sua segunda-feira, que todos tenham um bom dia na graça e na paz do Senhor. E amanhã, Deus permitindo, Salmo 149, 150, para podermos encerrar, então, esse livro de Salmos, né? Depois de uma jornada grande aí de alguns meses, nós vamos encerrar, então, o livro de Salmos, tá? Amanhã, terça-feira, se Deus permitir, estaremos juntos. Aguardamos você aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Pai, obrigado pela vida de cada um dos que estão aqui conosco, daqueles que ainda ouvirão, estarão conosco participando, ó Deus, desta leitura, dessa meditação tão gloriosa da Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção sobre todos nós e que possamos realmente, em todas as circunstâncias, sempre lembrarmos e louvar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz. Dá-nos um bom dia. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos, e Deus permitindo, amanhã estamos juntos mais uma vez. Um forte abraço a todos vocês, tá? E até lá, tá bom? Deus abençoe. Pra te adorar, foi que